A função imaginária na vida psíquica. É preciso, inicialmente, não confundir imaginação com imaginário. A imaginação é uma das formas possíveis de consciência, quer dizer, uma das formas do homem se relacionar com o mundo, daí ser um fenômeno psicológico primário. Consciência espontânea de primeiro grau, como já descrevemos anteriormente. Já o imaginário é um processo antropológico e sociológico, através do qual o homem transcende o animal comum. O imaginário é o nada que vem ao mundo pelo homem, ou seja, é o estabelecimento do campo de possibilidades de ser do sujeito humano, na medida em que o homem sempre transcende a situação dada em direção a um não ser, ao devir, às suas possibilidades. Podemos dizer que o imaginário constitui-se enquanto uma atitude global do sujeito frente ao mundo, que adquire um sentido específico. Esse sentido é a possibilidade do sujeito negar e, com isso, transcender a sua condição atual, seu estar no mundo, em direção a um futuro, a algo que ele ainda não é, ou em direção ao que ele já foi, seu passado. O aparecimento do imaginário permite produzir uma nadificação da situação dada, do mundo que o cerca, realizar a ultrapassagem em direção a alguma outra coisa. O imaginário é essa alguma coisa concreta em direção à qual o existente é ultrapassado. O imaginário é, ao mesmo tempo, coletivo e individual, cultural e pessoal. A vaca é sagrada na Índia e seu culto afeta quase todos os indianos que estejam imersos em sua cultura, pois não conseguem comer carne de vaca, ficam afetados, nauseados, só de pensar nessa situação. Já para os gaúchos do sul do Brasil, o churrasco é o símbolo de sua cultura e a maioria deles tem um grande prazer em comer carne de vaca. Dessa forma, ficar nauseado ou atraído frente à carne não depende somente do indivíduo, mas do campo do imaginário social onde essas pessoas estão inseridas. O imaginário individual tem como pano de fundo, portanto, o imaginário social. Sendo assim, as alucinações de uma pessoa que seja católica, por exemplo, passam geralmente por falar diretamente com Deus, imaginar-se frente a Jesus Cristo, etc. Já um tailandês ou japonês que alucina, é muito provável que em seus delírios irá comunicar-se com Buda, imaginando-se diretamente Gautama. Os rituais indígenas xamânicos envolvem a mitologia dos seres da floresta, produzindo uma divinização de certas plantas, como as descritas acima, e a consequente sacralização do mundo, tomado de forma mística. O imaginário constitui-se dessa forma dos elementos antropológicos e sociológicos que, ao constituírem as macros e microculturas, estabelecem a mediação simbólica dos sujeitos, possibilitando a configuração da função noemática noética, quer dizer, a relação das coisas sobre os sujeitos, posto que, sob este horizonte de experiências simbólicas, as coisas ganham o poder de afetar as pessoas singulares. Sendo assim, não temos como evitar o imaginário, pois não há como não estarmos imersos em um contexto cultural que define nosso campo de possibilidades de ser, que faz a mediação das diferentes racionalidades. O ser que somos, portanto, depende de nós, mas, ao mesmo tempo, ele nos é dado, nos ocorre, a partir dos elementos materiais, antropológicos e sociológicos que nos cercam.
Assim, o imaginário social não me pertence porque pertence também aos outros sujeitos e não pertence aos outros porque também me pertence. Parodiando o que Sartre afirmou em relação à história, que é uma obra humana sem autor. Busquemos compreender então como ocorre a função imaginária. Vimos acima que o ato de imaginação é um ato mágico, ou como diríamos mais contemporaneamente, uma força vital. É uma conduta de encantamento destinada a fazer aparecer o objeto no qual pensamos, a coisa que desejamos, mas que não está presente ou está distante, de modo que dela não podemos tomar posse imediatamente. O imaginário parece ser, assim, uma forma de escaparmos às forças deterministas de nosso estar aí no mundo. Caminhos a serem percorridos, pessoas a serem encontradas, discussões a serem enfrentadas, etc. No entanto, a necessidade da consciência imaginante se irrealizar faz com que se produza uma nadificação do mundo. Portanto, para que uma consciência possa imaginar, é necessário que ela escape ao mundo, que adote uma posição de distanciamento em relação a ele, ou seja, precisa ser livre, não se deixar submeter ao determinismo das coisas. Sendo assim, uma imagem enquanto negação do mundo deve aparecer sobre o fundo de mundo que ela nega e em ligação com ele. Explica Sartre. Ainda que pela produção de irreal a consciência possa parecer momentaneamente libertada de seu estar no mundo, é ao contrário esse estar no mundo o que constitui a condição necessária da imaginação. Podemos então considerar a transcendência da situação dada como uma função do imaginário, uma vez que o sujeito não suporta mais viver dentro da relação com a realidade, passando a utilizar dentro da relação com a realidade, passando a utilizar de forma espontânea, portanto, absorvido no objeto imaginário e não posicional de si, a imaginação para aniquilar a realidade em suas experimentações emocionais. Podemos dizer que o imaginário constitui-se enquanto uma atitude global do sujeito frente ao mundo, que adquire um sentido específico. Esse sentido é a possibilidade do sujeito negar e, com isso, transcender a sua condição atual, seu estar no mundo, em direção a um futuro, a algo que ele ainda não é ou em direção ao que ele já foi, seu passado. Assim, o sujeito produz a imagem, mas fica aprisionado na espontaneidade. Como a imagem é formada por elementos materiais e afetivos, sustentados pela relação histórica do sujeito com o objeto, uma vez imaginado, ele ganha o poder de afetar este sujeito, seja esta afetação no sentido de experimentar prazer ou êxtase, ou no sentido ameaçador, aterrorizante ou a mistura de ambas as sensações. Pode-se também recorrer à imaginação para obter sentimentos mais agradáveis em relação ao mundo e em relação a si mesmo, como também para criar coisas novas. Bachelard, em Poética do Espaço, afirma que o poeta cria imagens que nos transportam para um novo mundo, aberto ao devir. Dessa forma, a imagem poética é uma ruptura com o mundo real, sob o signo de um novo ser.